precisam copiar. Eu disponibilizei lá no Proeste. A gente também não tá sem caderno, porque você não tem como copiar. Eu sei, vocês estão sem caderno. Eu disponibilizei no Proeste um PDF com o livro que eu uso para fazer as aulas de vocês, tá? Aí eu tirei uma foto do livro, aí eu transformei em PDF e coloquei lá. Aí, se vocês quiserem ter acesso, é só ir lá e baixar, tá? Quem estiver com dificuldade, não conseguir baixar do Proeste, manda mensagem para mim que eu mando para você, tá bom? Eu mando para você. Porque às vezes eu não gosto de mandar lá no grupo, porque fica muita informação, às vezes se perde. Aí, se você me manda mensagem, pede para mim, aí eu mando direto já. Mas já tem, se eu não me engano, são mais 3 laudas do livro que eu tirei a foto do livro e transformei em PDF. Mas é o conteúdo dessa nossa aula de hoje e da outra aula, se ser nessa semana, na outra semana. E a gente já encerra, tá? Esse é o último conteúdo que a gente vai trabalhar e a gente venceu esse bimestre. Né? Amém, Senhor, por isso. Enfim. Gente, cadê a Vitória? A Vitória entrou, mas não tá falando nada, não apareceu. Tava igual eu. Bora, Vitória, aparece. Eu acho que ela tá comendo. Não, ela já comeu uma bandeja de pão torrado que eu vi. Meu Deus. Pois é. Oi. Eu vou colocar. Oi, Vitória. Oi, professora. Saudade, viu? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Vou colocar aqui a tela para compartilhar com vocês. E a gente vai passando o slide, vai comentando, né? Trouxe um slide bem bonitinho hoje para vocês. Tá? Tá aparecendo aí? Tá. Sim. Não? Tá. Sim. Seu? Ok. Na nossa aula de hoje, filosofia, o que nós vamos trabalhar? Tá? Nós vamos trabalhar a questão, novamente, da sexualidade, tá? Especificamente entre a sexualidade biológica e a sexualidade cultural. A gente vai entender que existe uma diferença entre isso, tá? Quando eu falo de sexualidade, eu falo daquilo do nosso sexo também biológico, né? Sexo feminino e sexo masculino. É isso que eu tô falando, tá? Então, quando eu falar de sexo, eu tô falando de aparelho sexual feminino ou aparelho sexual masculino. Basicamente é isso. Vamos passar. Então, sexualidade entre o biológico e o cultural. Essa é a nossa aula 6. Viu? Só falta mais 4 aulas para a gente terminar. Aí a gente vai, nessa aula 6, né? Vai ver esse assunto. Aí na aula 7 nós vamos fazer a atividade do cartaz, né? Nós vamos apresentar. Na aula 8 nós vamos terminar o assunto. Na aula 9, nós vamos fazer nosso último instrumento avaliativo. E na aula 10, nós vamos fazer uma recuperação, que é uma atividadezinha que é para recuperar a nota de quem não conseguir alcançar, tá? Só isso. Aí a gente termina já o nosso bimestre. Eu peço que vocês me ajudem participando da nossa aula, comentando, tá bom? O tema dessa aula é sexualidade entre o biológico e o cultural, tá? Então, a gente já veio estudando em filosofia as questões relacionadas com o corpo, né? Questões de corporeidade. A gente viu dentro da filosofia vários filósofos que trataram sobre este tema, sobre o corpo, de como eles viam o corpo, né? De qual era a relação do corpo com o indivíduo, a relação do corpo com o mundo, tá? De como que se dava essa relação, como que ela era. Hoje nós vamos ver sobre a sexualidade, tá? Vamos voltar nesse tema e nós vamos tratar da sexualidade, tá? Então, o texto de vocês, que eu já deixei disponível lá no Proeste, fala sobre o nosso corpo e que o nosso corpo é sexuado, tá?
E durante muito tempo, o nosso corpo foi visto de forma mecânica, tá? É uma visão mecanicista. Por que mecânica, gente? O que é mecânica? Não é algo que trabalha de forma remota, né? Como se fosse um robô, né? Então, a visão mecanicista, né, entende o nosso corpo como um funcionamento mecânico, né? Como se fosse uma espécie de máquina, tá? E essa visão entende o nosso sexo como algo puramente biológico, né? O que eu quero dizer com isso? O que é o sexo, professora? Qual é o sexo que a senhora está falando? É o sexo biológico. Essa visão que ao longo da história foi muito forte, muito reforçada, via nós, seres humanos, na questão do nosso corpo, apenas no aspecto biológico. Ou seja, mulher porque ela tem o aparelho reprodutor feminino. O homem é homem porque ele tem o aparelho reprodutor masculino, né? Por aparelho reprodutor feminino e masculino, a gente entende que são os órgãos genitais, né? Vagina e pênis. É basicamente isso. Por isso que é uma visão biológica, né? Biológica porque considera aspectos físicos biológicos do nosso corpo. Deu para entender até aí? Sim. Sim? Ok. Como representamos e vivemos a corporeidade para além do biológico? Então, chegou um momento que a gente passou a questionar, será que nós somos, né? O nosso corpo, ele se comporta apenas de forma biológica, gente? Ou será que a cultura tem a ver com como a gente representa o nosso corpo, tá? Então, isso a gente vai estar discutindo. O que vai determinar a dimensão simbólica do corpo é o universo da cultura, tá? Então, existe uma relação. Existe um corpo biológico e existe um corpo cultural. Qual a diferença? O corpo biológico considera aspectos físicos, biológicos da pessoa, né? Aparelho sexual feminino, aparelho sexual masculino, tá? E o corpo cultural é a forma que o corpo se manifesta na cultura social. É a forma como o corpo de uma pessoa se manifesta socialmente na sua vida, como ele expressa, né? Como o corpo se expressa. Por exemplo, como é que a gente pode compreender que os homens que de dia trabalham, né, em suas empresas, nas suas fábricas, escritórios, se vestem, né, como homens mesmo, mas à noite eles se vestem como mulheres e eles se divertem com isso, sentem prazer em fazer isso? Como é que a gente acaba compreendendo essas coisas, né? Então, quer dizer, o sexo feminino, ele é determinado só pelo biológico ou nesse caso desse homem que se veste de mulher à noite porque ele sente prazer com isso? Ele é determinado culturalmente, pela expressão do seu corpo, né? Então, não tem como a gente falar de sexualidade falando apenas do aspecto biológico. Um caso muito clássico disso, que estava recentemente nas redes sociais, na mídia e tal, maior gente tirando graça, era da Tami, do Tami, né? Vocês viram do filho da Gretchen? Tami Miranda? Não sei se vocês conhecem. Que ele é uma pessoa transexual, né? E que recentemente ele se tornou pai, porque ele teve um filho, e as pessoas estavam caçoando, né? Tirando graça dele, porque ele nunca seria pai, apesar dele se intitular pai, ele se considerar pai. Mas que as pessoas diziam que ele nunca seria um pai porque ele não possui um pênis, porque ele não é homem, biologicamente falando, né? Vocês viram isso nas redes sociais? Sim. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que tá meio que errado, porque o pai, ele pode até não ser considerado pai, é biológico, né? Mas ele ainda é pai, porque quem cuida, quem cria é ele. Ok, muito bem. Mais alguém? Yasmin, Ivine, Vitória? Não? Ok. Nesse aspecto, tá? Nesse caso, nós temos um clássico exemplo de ser biológico e ser cultural, tá? Por quê? O Tami, ele nasceu com aparelho sexual feminino, né? Mulher, biologicamente falando.
mas ao longo da sua vida ele foi descobrindo que ele se identificava com o sexo oposto, né? Ele se identificava como um homem pelo sexo masculino. Então ele passou por todo o processo de transição, né, de sexualidade, mudou, né, passou por todo esse processo e enfim ele conseguiu ser o que ele sabia que ele era, para além da questão biológica, né, da questão cultural. Então ele descobriu que ele era Minha homem. professora, Oi? a minha tia é o mesmo caso também. Exatamente, né? A gente não precisa ir muito longe, né? Nossa própria família tem exemplos disso. E ela Ok. adotou um filho também. O quê? Ela adotou um filho também. Pois é. Mas olha a discussão. As pessoas estavam questionando o fato do Tami não ter um aparelho sexual masculino, ou seja, dele ter nascido biologicamente mulher, ao longo do tempo ele se transformou num homem culturalmente falando, né? Porque biologicamente ele nasceu como mulher, mas culturalmente ele se transformou, né? Se tornou em homem cultural. A figura que ele exerce, né? A influência que ele exerce sobre o filho dele, é feminina ou é masculina? E aí? Repete de Quem novo a pergunta? a figura que ele exerce sobre a vida, né? Sobre a vida dele. É Sobre a vida feminino. é feminina sobre a vida do filho dele. Não, Quem que masculino. é masculina, né? Isso. Masculina. Apesar dele ter nascido biologicamente uma mulher, tá? A figura que ele exerce, culturalmente falando, socialmente falando, é masculina. Então aqui eu trago um clássico exemplo para vocês, do biológico, mas do cultural. A figura que ele exerce sobre a vida do filho dele é paterna, é masculina. O filho dele vai crescer sabendo que ele é pai, que ele é o pai, Tami é pai dele. Vai chamar ele de pai, ele vai exercer a figura paterna, ele vai na escola no Dia dos Pais e vai receber a homenagem do filho. Então, a figura que ele vai exercer na vida do filho dele é a figura paterna, e essa figura é uma figura cultural, tá? Quantos e quantos pais nós temos por aí que são homens biologicamente falando, fazem um filho, colocam o filho no mundo, mas acabam abandonando e não exercem figura paterna nenhuma na vida dos seus filhos, né? Então, quando é que um abandono afetivo de um pai biológico passou a ser menos preocupante e menos revoltante do que o Tami ser um pai, mesmo tendo nascido mulher, ser um pai na vida do filho dele, né? Vocês veem como a nossa sociedade tem valores invertidos, né? Vocês percebem como que Um tanto preconceituoso. isso, né? Preconceituosos, valores invertidos. Uma coisa tem mais valor que outra. Ninguém se revolta porque um pai bota um filho no mundo e abandona. Mas as pessoas se revoltaram porque o Tami estava dizendo que ele era pai. O meu próprio pai comentou numa publicação que eu vi, eu achei ridículo, e ele falou assim: tem que agradecer ao homem que doou, fez a doação do sêmen, né? Para que o filho dele nascesse, do Tami. E eu fiquei chateada por causa disso, porque meu pai falou besteira, né? Porque a gente não está falando de pai biológico, a gente está falando de um pai cultural, da figura paterna. A gente está falando, né, do pai que tem a sua presença na vida do filho, do pai que exerce essa figura paterna. E não do pai biológico, do pai que deu o espermatozoide para que a criança nascesse. Então, nessas questões, o biológico, ele está ficando de lado, né? Porque o que importa é a questão afetiva, a afetividade, as relações sociais. Importa a figura cultural da pessoa na vida das outras, né? Então, vamos seguir adiante. As pessoas deixam de ser homens, né? Por representar seu corpo de forma diferente, por sentir prazer em se vestir como mulheres, né? Nesse caso, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, é um homem, tá? Ele trabalha de dia, ele se veste como um homem normal, tá? À noite ele se veste como mulher, tá? E ele se diverte com isso.
Ele vai deixar de ser homem porque ele se veste como mulher? O que vocês acham? Acho que não. Não. Não, né? Porque existe Não. uma diferença muito grande, gente. A diferença de identificação sexual, tá? Existe uma pessoa, é por isso que há várias nomenclaturas. Existem pessoas que são transexuais, como o Tami é, e tem os travestis, como a gente conhece, né? São as pessoas que se transvestem. Essas pessoas que se transvestem são essas aí do caso que eu trouxe aí no slide para vocês. Elas são aquilo que elas se consideram, tá? Se ela se considera homem, ok. Mas ela se transveste, ela se veste de mulher porque ela gosta de se vestir de mulher, tá? O homem gosta de se vestir de mulher, ele gosta de se transvestir, de se maquiar. Por isso que há uma diferença entre os travestis e os transexuais, tá? O transexual, ele não se identifica com o biológico e ele passa por um processo de transição, de transformação para passar a se identificar, né? A se assumir pela forma que ele se identifica. Se ele nasceu um homem, passa pela transformação, pela transição e passa a se mostrar culturalmente, socialmente como uma mulher, né? Porque ele se identifica com o gênero feminino. Agora, uma pessoa que é travesti, não. Ele se identifica como homem, né? Biologicamente falando. Ele gosta de ser homem. Ele não se sente mal por isso. Ele se considera um homem biológico. Mas ele gosta também de se transvestir. Gosta de vestir roupas extravagantes, gosta de se pintar, gosta de usar peruca, tá? Então são coisas diferentes dentro da sexualidade das pessoas que a gente acaba compreendendo a partir do momento que a gente estuda para saber fazer essas diferenciações. Então um travesti é totalmente diferente de um transexual, tá bom? Vocês sabiam essa diferença? Aí, Sabia. sabia? Eu não tenho preconceito Sim. com essas coisas. Eu tava até bagunçando Nem com eu. meu pai. Eu tava até bagunçando com ele. Eu falei, pai, senhor, por que tem um jeito de animado, alegre, de ficar bagunçando com as pessoas? Aí ele falou, olha, pai, se eu for, não tem preconceito nenhum. Ele começou a rir. Eu bagunça nem dele. Pois é, Mas então não faz sentido, gente. Sabe por que as pessoas. eu até tenho amigo assim, professora. Sabe por que as pessoas têm preconceito? Porque existe uma coisa chamada de que a gente até estudou no Foucault, que é poder, né? O poder. Então as pessoas acham que elas têm um poder de disciplinar a vida dos outros, de dizer como que as pessoas devem viver, como as pessoas devem agir. E elas fazem isso a partir de uma visão de mundo, de corpo delas mesmas. Por exemplo, eu chego para a Ivne e falo, Ivne, tu não tem que ser assim, menina, tu tem que ser dessa forma. Tu não pode fazer isso, nem isso, nem isso. Eu estou controlando a vida, o corpo da Ivne. Mas eu estou controlando ela a partir de um conhecimento de mundo que é meu, de uma realidade que é minha, de uma visão minha. Então, o grande problema na nossa sociedade é as pessoas pegarem uma visão própria delas e tentarem interferir na vida do outro, dar opinião, dar peteco, né? Julgar o outro com base na sua visão de mundo, com base na sua própria opinião, na sua própria vida, na sua crença, principalmente. Vocês já viram? A pessoa que tem uma crença, aí ela critica as outras pessoas. Ah, porque fulano. Já. É, Muitas né? vezes. É Porque fulano. tipo algumas religiões cristãs, né? Que tem muito preconceito com as pessoas que se vestem de mulher ou que são trans. Isso. Tipo, ó, eu sou cristã, né? Meu caso. Minha religião é contra totalmente a homossexualidade. Mas essa religião é minha crença, é minha religião. Recai, age sobre somente, pura e somente a minha vida, minha existência. Minha religião não deve ditar regras, não deve ditar formas de comportamento, moral, conduta para a vida de ninguém. É por isso que o nosso Estado é laico, gente. Por isso que o Brasil é um Estado laico, tá?
É por isso que dentro das escolas a gente não ensina uma religião. É por isso que a gente tem liberdade de crença. É por isso que as pessoas devem ser livres para cultuar, para acreditar no que quiserem. Por quê? Porque ninguém tem o direito de interferir na vida, no que a pessoa faz, porque a sua religião é sua religião e a minha é minha. A minha crença é minha crença. Eu não tenho que interferir na sua forma de viver, porque a minha crença diz que o que você faz é errado, tá? Então, as pessoas acabam confundindo, porque elas acham que podem dar piteco na vida dos outros, porque elas acreditam naquilo. É totalmente equivocado isso. Então, quando a gente analisa o corpo, né, a corporeidade, a gente não pode analisar o corpo só de forma biológica, igual as pessoas estavam fazendo com o Tami, dizendo que ele não era pai porque ele não tinha um pênis, né? Então a gente não pode analisar somente dessa forma. A gente tem que considerar a dimensão simbólica do corpo, né? A dimensão cultural, né? A forma como o corpo é representado na vida da pessoa. Como que a pessoa representa o seu corpo, como que a pessoa vive a corporeidade, né? De que forma isso se coloca para além do biológico. Ou seja, como que a pessoa vive culturalmente, né? Será que o que é mais importante é o que a pessoa tem entre as pernas ou a vida cultural dela, a vida social, né? São questões que a gente tem que refletir. Será que não é mais importante a figura paterna que o Tami está sendo na vida de um filho, do filho dele que vai crescer sabendo que ele tem um pai que ama ele, que cuida, do que a questão de saber se o Tami tem um pênis, né? Então, o que vale mais? O que é mais importante? Não é a figura social, a figura paterna, a figura afetiva? Então, essas são questões da nossa análise que a gente tem que levantar. Será que é mais importante a gente valorizar o biológico do que o social, do que o cultural, né? Então, a nossa análise ela tem que estar mais ampla, tem que sair um pouco dessa esfera biológica e ir para a esfera cultural. Deu para entender até aqui? Deu. Deu? É uma visão não mecanicista do corpo, tá? A gente viu que durante muito tempo o corpo foi visto de forma mecânica, mecanicista, né? Então agora a gente precisa ter uma visão não mecanicista do corpo, enxergar o corpo não como somente biológico, como uma máquina, né? O corpo não é somente uma matéria, não é só isso aqui, gente. O corpo não é só o corpo físico, o corpo biológico. A nossa sexualidade está relacionada à nossa vida humana, à nossa existência social, nossa existência cultural. Não se trata de um mero traço físico ou biológico que vai definir aquilo que nós somos, tá? Quem define que eu sou? É a minha biologia? É a forma física do meu corpo? Não. Aquilo que vai definir quem eu sou é que eu gosto de ser, de representar corporeamente, né? Aquilo que o meu corpo está mostrando que é, aquilo que eu me mostro ser para a sociedade, aquilo que eu sou corporeamente. Não tem a ver mais com o meu físico, com o meu biológico somente. Tem a ver com a questão social, com a questão cultural, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo ser. Então, o sexo é biológico, né? Sexo feminino, sexo masculino, ok, isso é puramente biológico. Mas a maneira de viver são culturais, tá? Eu posso ser biologicamente menina, mas culturalmente eu me considero um menino, tá? Então, isso vai de pessoa para pessoa, de relação que a pessoa tem consigo mesma, né? De autoconhecimento. Por isso, se modificam de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de uma época para outra. Deu para pegar até aí? Deu. É tranquilo, Deu. né? Bacana a gente estar discutindo sobre isso. Quem dera que todas as pessoas tivessem acesso a uma aula dessa, né? Para a gente estar conversando sobre isso. Muita gente parece que não entra na cabeça. Assim, tu tenta explicar para a pessoa, não entra. A pessoa é rude. Comer um caroço de pupunha, né? Não é por causa que às vezes eu tenho a própria opinião formada já e Às vezes a pessoa tem a opinião formada e
ela acha que só a opinião dela tá certa. Uma coisa é a gente ter a nossa opinião, outra coisa é a gente desconsiderar o resto, né? Ah, eu não quero saber, eu já tenho minha opinião sobre isso. Não, gente, não é assim. A gente é um livro aberto, a gente tem que estar o tempo todo pegando informações. Por que a gente pega essas informações? É para a gente usar na nossa vida? Não. É para a gente aprender a respeitar os outros. É só por isso. Para a gente aprender a viver bem em sociedade, né? Para a gente ter uma boa relação com as pessoas. Se cada um cuidasse da sua vida, o mundo seria bem melhor. Né? Mas sempre tem alguém que se interfere. Eu não concordo muito com aquele lá da Sam e tal, eu não concordo muito, mas Da eu Tami? respeito, né? Que a senhora tava falando lá. Eu não concordo muito, mas eu respeito, né? Que foi a escolha dela. Eu não Exatamente. posso interferir na Nem escolha sempre a dela. gente Só tenho que precisa respeitar. concordar, né? Nem sempre, nem tudo passa pela concordância. Por exemplo, a minha religião, a minha crença diz que é errado, né? Eu não concordo com isso. Mas eu, como professora, como ser humano, eu entendo que eu preciso estudar sobre isso, eu preciso compreender, porque eu preciso respeitar. Entenderam? Uhum. Sim. Agora, eu vou falar para vocês do Foucault, tá? Lembra que a gente já estudou do Foucault, que a gente falou do poder disciplinar, né? O Foucault, ele escreveu um livro chamado História da Sexualidade, A Vontade de Saber, em 1976. Foucault não é tão velhinho assim, não, tá? E o Foucault estudou as sociedades que viveram a sexualidade ao longo do tempo e notou um paradoxo. Ou seja, nesse livro do Foucault, ele estudou vários tipos de sociedade para tentar compreender como que a sexualidade se manifestava, né? Como que as pessoas viviam a sexualidade. E ele notou que havia um paradoxo. O Foucault, ele tem uma característica. Ele busca, dentro da história, identificar como que era o comportamento humano, tá? Toda vez que a gente for falar do Michel Foucault, a gente vai entender que ele faz um apanhado histórico para tentar compreender os comportamentos dos seres humanos, como que os seres humanos acreditavam ser as coisas, como que os homens viviam. E nesse sentido, nesse livro, ele vai falar que lá no século XVI e no século XVII, tá? Idade média, mais ou menos, mudando para a idade moderna, embora se acreditasse que o sexo era reprimido, tá? Ele era valorizado como um segredo por excelência. Ou seja, nessa época o sexo era altamente reprimido, tá? Falar sobre sexo era reprimido. Mas as pessoas falavam muito sobre isso. É como se fosse um segredo obscuro. Era falado por meio das obras de arte, pelas composições, né? Pela escrita nos livros, nas músicas. Então, falava-se como se fosse um segredo, né? Do sexo. À medida que se falava muito sobre o sexo, ele era ao mesmo tempo reprimido, mas ao mesmo tempo, gente, que as pessoas falavam sobre o sexo, faziam composições artísticas sobre ele, pinturas, esculturas, ele ao mesmo tempo era reprimido, tá? Somente pela intervenção, pela interferência da Igreja Católica. Tendo em vista isso, surgiram algumas linhas de conhecimento sobre o sexo aqui no nosso Ocidente, tá? Existem duas linhas de conhecimento sobre o sexo. Tem o sexo científico, o saber científico, e a visão moral de sexo, né? Qual é o saber científico, gente, sobre o sexo, tá? É aquele que a gente fala livremente, tá? Nesse momento eu estou utilizando esse saber científico, tá? É aquele que a gente ensina na escola, em forma de educação sexual, tá? Então, esse é o saber científico dentro dessas linhas de conhecimento relacionadas à sexualidade. Então, esse saber científico é o que a gente utiliza nas escolas, utiliza nas universidades para falar sobre educação sexual, tá? Esse é de ampla discussão, discussão livre, que é muito importante para a nossa educação. E é muito necessária também, tá? E existe a visão moral de sexo, tá? É uma outra linha de conhecimento. Essa visão moral sexual reprime certas práticas e legitima outras, criando uma série de hábitos sociais
relacionados à sexualidade. Ou seja, essa visão moral do sexo tem a ver com a sociedade, de como a sociedade vê. Qual é a moral sexual que tem dentro de uma determinada sociedade? O que é permitido, o que não é permitido, o que é lícito, o que é ilícito, tá? Então, a gente tem essas duas linhas de conhecimento. Primeiro é o saber científico, que a gente aprende, né? A gente fala livremente, a gente ensina nas escolas, em forma de educação sexual, a gente admite como uma ferramenta muito necessária para o nosso conhecimento. E tem uma outra linha de conhecimento que é a visão moral sobre a sexualidade, sobre o sexo, tá? Essa visão moral é de quem? É da sociedade, tá? A sociedade, dentro de um período histórico, dentro de um contexto histórico, vai admitir, vai legitimar ou vai reprimir algumas práticas sexuais, tá? Vai criar hábitos sociais relacionados à sexualidade. Por exemplo, em algumas sociedades existe algo que é permitido e algo que é proibido em relação ao sexo. Tem sociedade, por exemplo, que permite sexo somente depois do casamento, né? Em sociedade que permite o sexo antes do casamento, porque isso é uma questão moral, uma questão social, de valores sociais, tá? Então, as sociedades veem o sexo de formas diferentes. Então, nessa visão moral sexual, predominou a perspectiva heterossexual, tá? Que afirmava a distinção absoluta entre homem e mulher centrada na visão biológica. Então, uma dessas linhas de conhecimento, ela se concentra dentro dessa visão moral de sexo. E essa visão moral acredita nessa perspectiva heterossexual, que só existe o sexo biológico entre homem e mulher, tá? E isso consolida-se em muitos países, em muitas nações, em muitas culturas, por aí pelo mundo. Por exemplo, a cultura brasileira é diferente da cultura vamos ver, chinesa, né? Da cultura. Dos Oi? coreanos. Dos coreanos. Sim, dos isso, que mais? Tem países, né? Países por exemplo, na Arábia, as mulheres utilizam a burca, né? Que é para cobrir todo o corpo. Então, a questão da corporeidade, da sexualidade, só é admitida depois do casamento, né? O homem só pode ver o corpo da mulher depois que ele a toma para si. Então, há essa distinção, né? De cultura, de valores, de moralidade em relação à sexualidade dentro de determinada sociedade, né? Ok? Deixa eu ver. Que horas são? Tá. Eu vou parar por aqui, aí na próxima aula eu trabalho essa questão de gênero, tá? Essa questão de gênero eu vou trabalhar na próxima aula, porque eu vou falar de uma filósofa chamada Simone de Beauvoir, tá? A Simone de Beauvoir é uma filósofa francesa. E não sei se vocês já perceberam, mas nós temos poucos filósofos, né? A maioria são filósofos, são homens. Isso se dá porque não é porque haviam poucas mulheres, tá? Poucas mulheres filósofas no mundo. Muito pelo contrário. É porque, culturalmente falando, há uma exclusão em relação às mulheres. Vocês sabem disso. Então, a filosofia, ela não fica distante disso, tá? Mesmo que na antiguidade, na modernidade, a filosofia tenha grandes representantes masculinos, né? Muitos homens criaram filosofia, fizeram filosofia, e muitas mulheres da mesma forma também fizeram. Só que a história acaba o quê? Calando, né? Reprimindo, segregando, excluindo as mulheres. Então, as mulheres foram excluídas também até da filosofia. Então, quando a gente fala de filosofia mais contemporânea, filosofia moderna, a gente já tem umas mulheres que já surgem. Por quê? Já vem com esse movimento, né? Movimento feminista, em que as mulheres vêm lutar por igualdade, por reconhecimento, né? Equidade. Então, isso dentro da filosofia acontece também, né? Só agora, lá na modernidade, século XIX, século XX, que a gente vai ter o reconhecimento de algumas filósofas dentro da filosofia. Então, eu vou trazer a Simone de Beauvoir para a gente trabalhar na próxima aula, ensino essa semana que vem na outra, e a gente vai conhecer essa filósofa. Caiu até uma questão do Enem, ano retrasado, sobre ela, foi muito polêmica na época, e
E é muito importante a gente estar trabalhando essa filósofa, porque ela tem muito a acrescentar na nossa visão de mundo, na visão. Ela é muito importante também para o movimento feminista. Vocês vão gostar delas, eu acho. Tá? Ok. Ok. Eu vou fazer a frequência. Ok. Fazer a frequência dessa primeira aula. Giovana nunca veio. Iris. Presente. Ivine. Ivine. Presente. Suene faltou. Vitória. Presente. Cadê a Vitória, gente? Presente. Ela falou bem baixinho, presente. Presente. Ah, tá. O Yasmin. fone tava muito longe. Ah, Cadê Yaya? Yasmin, tá aí. Pronto. Ok. Agora a gente vai lá para o nosso livro, né? De boa. Nosso livro de Cidadania, Moral e Ética. E é uma pena o Suênio não estar aqui, porque ele adora participar dessas aulas. Ele fica todo, Falar desses assuntos, né? ele fica todo constrangido. Vocês já prestaram atenção, né? Já. Não é só ele. Não é só ele. Ai, gente, tudo bem. Eu não sou a tia velha, tá bom? Eu não sou a tia velha, sou a tia nova, tá? Então, tudo bem. Eu sei que é meio estranho falar sobre essas coisas, mas a gente precisa falar sobre isso. Eu quero você beber água. A gente vai trabalhar lá na página 93, tá? Ativem a câmera de vocês. Agora eu tô vendo vocês, tá bom? Todo mundo ativando a câmera. Vou beber água, professora. Ok, vai lá e volta. Página 93, tá? Vamos esperar a Yasmin. Enquanto isso, vou esperar que vocês também, a Vitória, ative a câmera. A gente já vai continuar. A gente também já está encerrando o conteúdo de cidadania. Só vai ter mais 2 conteúdos para trabalhar e acabou. Encerramos. Vencemos. Vitória, tá de trancinha hoje, né? Sim, a minha avó fez ontem que ela veio pra cá. Eu acho tão bonitinho, mas me dá muita dor de cabeça se eu fizer, sabe? Aí não fica legal em mim, na minha cara de bola. É muito bonito. Eu pensei que nós já tínhamos vencido essas partes do livro de você, mas ainda tem Era mais isso que eu uma tava parte. falando, Sam. Pois é, né? Eu pensei que eu não tinha mais que falar sobre essas coisas, mas né, eu estou aqui, estou vendo que tem que falar. É só esperar as meninas voltarem, aí a gente vai continuar. Professora, eu vi recentemente no Instagram, né, que um pastor tinha postado um negócio que acho que foi uma pessoa perguntou se gays ou pessoas LGBTs podiam frequentar a igreja.
E aí ele falou que não, que igreja não era lugar disso Ah, eu vi também. Né? e tinham outros lugares que eles podiam frequentar, clubes gays Uhum. e tal. Eu vi também, uma visão totalmente preconceituosa, né? Mas quando eu vejo essas situações, eu lembro muito daquilo que Jesus fazia. Né? Quem foi Jesus? Jesus foi um cara tão bacana pro seu tempo, sabe? Ele era muito evoluído. E essas igrejas que pregam em nome de Deus se esquecem disso, tá? Mas olha a atitude que Jesus teve. Ele viu uma pessoa, todo mundo sabe aquela passagem da mulher pecadora, né? Da prostituta. E Maria Madalena. Maria Madalena, né? E todo mundo viu que ela tinha feito, né, a prática dela e ela estava prestes a ser apedrejada. E Jesus pegou, viu aquela situação, riscou na areia assim, né, tipo uma linha e falou que quem não tivesse nenhum pecado que atirasse a primeira pedra nela. E aí ninguém atirou, todo mundo foi embora, né? Ninguém atirou a pedra porque todo mundo tinha pecado. Ok, todo mundo lembra dessa parte. Mas Jesus pegou e falou assim para ela, né, que ela podia ir embora, mas que ela não voltasse a pecar mais, né? Ela podia ir, mas que ela não pecasse, que ela não praticasse mais aquele pecado. Então, com isso a gente aprende o quê? Que Jesus nos aceita da forma que nós somos, né? Ele não julgou ela, ele não reprimiu e nem nada, mas que ele não quer que a gente pratique, né? Aquilo que ele considera como errado. Então, nesse sentido, será que a igreja tem o poder de dizer assim, olha, você não pode frequentar? Não, né? Se essa igreja realmente for de Cristo, ela não faz isso com as pessoas, ela não exclui ninguém, ela acolhe igual Jesus fez. Ele acolheu Maria Madalena, a Maria Madalena. Então, só que Jesus ensinou ela, né? Ensinou, você pode ir, mas você não peques mais, né? Então, existe uma diferença. Jesus não exclui o homossexual. Jesus não quer homossexual longe. Jesus quer todo mundo perto, né? Mas quer que todo mundo viva uma vida santificada, né? Se Jesus, se a Bíblia diz que a homossexualidade é pecado, então a pessoa, mesmo que ela sinta aquele desejo, mesmo que ela sinta aquela vontade, ela deve em algum momento se conter, se segurar. Se ela quer seguir a Cristo, se ela quer viver uma vida para Cristo, ela vai saber renunciar às coisas, tá? Então, existe essa diferença e existe essa condição. Jesus não excluiu ninguém, mas ele disse: arrependei-vos, né? Não volte a praticar, mas siga adiante. Né? Então, a gente aprende com Jesus. Jesus foi um cara muito bacana. Jesus é um exemplo para gente. Então, eu acredito que o pastor da igreja está meio doidinho, né? Está excluindo as pessoas. Não é legal isso. Mas é claro, né? A pessoa não vai para a igreja para continuar vivendo da mesma forma. Ela vai para ter uma mudança de vida, né? Para ser regenerada, para ser modificada. Mas aí é questão pessoal, né? Se a pessoa quer aquilo para a vida dela, ela quer ir para a igreja, ela quer frequentar, ela quer conhecer a Cristo, ela quer viver para Cristo, ela quer mudar de vida, ok, né? Mas aí se ela não quiser, como é que a gente faz, né? Não tem porquê, eu acho. E aí, a gente pode continuar? Cadê Yasmin, gente? Yasmin sumiu. Então vamos continuar assim? Tô aqui, professor. Ah, tá bom. Então vamos lá, a gente vai ler o texto da página 93, tá? São coisas que a gente já conversou lá nas nossas primeiras aulas sobre métodos de proteção e hoje a gente vai estudar sobre isso, tá? Sexo com proteção ou filhos na adolescência. Dá um ponto de interrogação aí, ou seja, um questionamento. Tá dizendo assim, fulano, ou tu faz sexo com proteção ou tu vai ter filho na adolescência. É isso, tá? O texto está falando isso. Então, a gente vai ver como é que acontecem essas coisas, né? Vamos lá, vamos ler juntos. Eu vou começar lendo, aí vocês vão acompanhando no livro de vocês, tá? A adolescência, por si só,
é uma fase conturbada na vida das pessoas. Essa desorganização é gerada por causa das grandes descobertas que acontecem nessa fase, também pela necessidade da construção da própria identidade, que muitas vezes é conflitante em relação à dos pais e à dos irmãos. Também é nessa fase que começam as descobertas da sexualidade, tá? Sobre a sexualidade. Nessa fase, são certas as alterações físicas e psicológicas relacionadas aos adolescentes. Também é certo que adolescentes não estão preparados emocionalmente para terem filhos, obviamente, né? Não tem idade, não tem preparo psicológico, nem nada. Especialmente pela dependência financeira, né? Porque quem cria, coloca filho no mundo precisa ter condição de mantê-los, né? Assim, é muito difícil que consigam assumir tamanha responsabilidade sozinhos, tá? É fundamental o apoio da família, proporcionando compreensão, momentos de diálogo, segurança, afeto e auxílio para que o adolescente e a criança que está sendo gerada se desenvolvam saudavelmente. É importante ter consciência de que cuidar e educar de uma criança não é fácil. E, portanto, quem escolhe ter um filho deve estar pronto e maduro o suficiente para tal decisão. Tá? O texto de vocês está falando de muita coisa, tá? Mas a gente pode começar falando sobre métodos de proteção, né? Sexo com segurança. A gente sabe que nenhum método contraceptivo é seguro, é 100% eficaz, né? Isso aí a gente já sabe. Nem pílula anticoncepcional, nem camisinha, nem nada. Mas não é porque eles não são 100% seguros que as pessoas não devem utilizá-los, tá? Então, aqui está falando que na adolescência a maioria das pessoas vão se descobrindo, vão se conhecendo, né? Começam a dar início à vida sexual e por isso essa vida sexual tem que ser com segurança. E segurança vocês sabem que é a utilização de camisinha, enfim, né? E fala aqui sobre filhos na adolescência. Por que é complicado essa questão de filhos na adolescência, né? São várias questões psicológicas, questões biológicas também, questão financeira, tá? Gente, para ter um filho hoje em dia, gasta muito, vocês têm noção, é muito dinheiro. Ai, eu que sou adulta, posso plenamente ter um filho, tá? Mas, pergunta se eu quero. Não quero, é muito dinheiro, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Eu vou botar um filho no mundo para minha mãe criar, para a avó criar? Não, né? Não dá para fazer isso. Então, o texto está falando que os adolescentes não têm preparo nenhum, né? Para colocar um filho no mundo, para gerar, para sustentar, para manter, né? E que essa obrigação acaba recaindo sobre os próprios avós da criança, né? Que está sendo gerada. Vocês concordam com o texto? Concordo. Socorro. Concorda? Sim, e eu fui criada pela minha avó. Hã? E eu fui criada pela minha avó. Pois é, né? Mas Eu não é tenho muito nenhum bom, problema com isso. porque a gente foi criada, tem gente que é criada por vó e teve a melhor criação do mundo, né? A avó foi a mãe. Mas não é justo, né? Não é justo, porque quem pariu que cuide, né? Deveria ser assim. Quem pariu que cuide. Né? Mas acontece, gente. Acontece, né? Às vezes a mãe é adolescente, não tem condições de criar, não tem condições psicológicas, financeiras de educar uma criança. E essa obrigação acaba recaindo sobre os avós, tá? Que os nossos avós são pais duas vezes, né? São avós e são pais. Eles cuidam da gente, dão educação, dão do bom, do melhor, né? Enfim, eles assumem essa figura paterna e materna na nossa vida, né? Graças a Deus por isso. E aí, o que mais que o texto está falando? Basicamente, ele fala sobre isso, né? É porque assim, gente, filhos na adolescência é uma implicação bem complicada. Por quê? Na adolescência, a gente está numa fase de transição, né? A gente sai da infância, a gente começa a se descobrir, entra na adolescência. Na adolescência, a gente está num momento muito crítico, complicado, porque
A gente saiu da infância onde a gente não tinha muita responsabilidade com muita coisa, nossa obrigação era só brincar, né? Ir para a escola. Aí a gente se torna adolescente, a gente tem mais responsabilidades e a gente está se preparando para ir para a vida adulta, né? Para ir para a faculdade, para ir para a universidade, para se profissionalizar, para ter uma profissão, para garantir o nosso futuro. Então, filhos na adolescência, nessa idade, nessa faixa etária, é complicado. Porque vocês acham que acaba atrapalhando, de certa forma, ter filho na adolescência? Tem, né? Atrapalha. Você ainda está caminhando para o seu futuro, né? Você já pensou 15, 16 anos, acaba a moça ou o rapaz, acaba se tornando pai e mãe. Aí tem que, antes só estudar, né? Tem que passar a trabalhar, né? Às vezes larga o estudo para cuidar do filho. Tá. Desculpa, falando com o pessoal aqui da escola. Então, tem tudo isso, tá? Então, as pessoas, principalmente os adolescentes, não têm esse preparo. Acontece, gente, acontece muito, tá? A gente vai estudar no próximo assunto sobre gravidez na adolescência, né? Como é que acontece isso? Por que acontece? Qual a faixa etária? Então, a gravidez na adolescência é muito recorrente, é muito comum, infelizmente ainda. Eu acredito que educação sexual, uma boa conversa, um diálogo seria muito importante nesse sentido, né? Para a gente estar conscientizando mais os jovens, conscientizando mais os adolescentes, né? Vamos fazer lá a questão número 1, na página 94. Aproveitar que vocês estão aí. Vitória, Yasmin, Iris. Façam a questão da página 91, tá? E 94, quer dizer, perdão, 94. É depois do assunto. 93, página 94, perdão. Aí a gente faz a questão número 1, tá? Questão de ética. Questão número 1. Você acha que os adolescentes, de uma maneira geral, têm condições psicológicas, financeiras para se tornarem pais? Justifique sua resposta. Vocês vão responder e depois a gente vai compartilhar, tá bom? Aí, 3 minutinhos para vocês responderem essa questão. Só a primeira questão por enquanto, né, você? Por enquanto, primeira questão. Aí depois a gente faz a segunda e a terceira. Tá.
Ok, vamos lá. E aí? Professora, eu já fiz as três. Tá ótimo, então. Vamos lá compartilhar a primeira questão? Vitória, pode começar? Posso, professora? Eu coloquei não, pois o adolescente. Pois o quê? Pois o adolescente ainda estaria passando pela fase de transição de infância para adolescência, além do início do desenvolvimento do corpo, maturali- maturidade, da responsabilidade e até mesmo do autoconhecimento. Muito bem, Vitória. Ótimo, excelente. Quem é? Próximo. Yasmin. Ainda tô terminando minha resposta. Tá. Irne. Eu coloquei não, eles não têm condições para cuidar, e sendo que nem terminaram os estudos. Isso. Né? Nessa idade nós temos outras prioridades, né? É. Isso. Coloquei não, pois além do corpo do adolescente não estar preparado, né, para receber um bebê, recai sobre ele uma série de responsabilidades, onde muitos se sentem pressionados psicologicamente e outros têm que largar os estudos para trabalhar para conseguir alimentos para sustentar. Muito bem, muito bem. Certo. Já, Yaya? Já. Não, porque na adolescência eles não vão ter tempo, nem dinheiro ou casa própria. Sem falar que nessa fase a maioria dos adolescentes passando, estão passando por problemas psicológicos e ainda não estão preparados para tamanha responsabilidade. Muito bem, vocês arrasaram. Certinho. Então, são vários aspectos, né, gente? Vários motivos, né? Questões psicológicas, sociais, financeiras, questão de autoconhecimento, né? Autoformação, questão também de maturidade, responsabilidade. Tem várias coisas que a gente pode levantar aí. Segunda questão, quem já respondeu? Vamos lá, Ivan. Eu coloquei aqui o principal do tópico é o estudo, porque a pessoa perde aquele ano que estava, então fica como um atraso o seu estudo. Fica como se fosse um perdido. Sim, né? Atrasa a vida, né, da pessoa, de certa forma, né? Os estudos, tudo aquilo que ela sonha pode ficar um pouco prejudicado, né? Quem mais? Ainda tô fazendo. Tá, vou esperar. Vitória já fez? Não, senhora, ainda não. Tá fazendo? Tô. Tá. Iris, está fazendo também? Tô. Tá. Façam aí a segunda questão, depois compartilhem comigo. Lembrando que eu coloquei no Proesc uma aula extra, tá? Uma videoaula. Não é muito grande, não é muito extensa. É de cidadania, moral e ética, lá da página 90. Aí eu fiz essa videoaula
e pedir para vocês fazerem umas atividadezinhas sobre esse tema, né? Essa aula. Aí, se vocês puderem assistir essa videoaula e fazerem essa atividade, são algumas questões, é do próprio livro, tá? Se vocês puderem, eu vou estar dando uma pontuação extra no caderno para essa atividade, tá? Para quem precisar de nota. Ponto extra é sempre bom. Já. Já? Pode falar, Yasmin. Os estudos ficam atrasados, precisar abrir mão de seus desejos, de coisas que queriam realizar, e vai ter muita mais preocupação. Não tô te ouvindo, Já. Yasmin. Eu não te ouvi, tá muito baixo. Não? Não, pode falar novamente, por favor. Os estudos ficam atrasados, vai precisar abrir mão de seus desejos e coisas que queriam realizar, e vai ter muito mais preocupação. Ok. Muito bem. Iris. Além da perda dos estudos, há muita pressão psicológica, tirando que muitos pais não aceitam, incluindo também o preconceito das pessoas com esses adolescentes por serem pais na juventude. O adolescente também é forçado a ingressar no mercado de trabalho e muitos não têm apoio, ou então colocam essa responsabilidade para cima dos avós da criança. Isso, muito bem. Vamos lá, Vitória. Porque o adolescente, na maioria das vezes, acaba largando os estudos, substituindo por um emprego, além de gerar problemas psicológicos, abrindo caminho, por exemplo, para depressão e transtornos mentais, antes mesmo do bebê nascer, abrindo mão também dos seus sonhos e metas. Isso, muito bem também. Então, também são várias implicações, né, gente? Né? Questão dos estudos, questão da responsabilidade, né? Do preconceito social também, né? Preconceito, principalmente preconceito em relação a quem, gente? Ao homem ou à mulher? A menina, a mulher. A menina, né? Como se a menina fizesse filho sozinha, né? Infelizmente. Quem sofre as consequências são as meninas. Como se engravidasse do vento. Exatamente, né? Então, o rapaz quase não sofre nada com isso. Só acho que umas porradas que ele recebe do pai da menina. E aí, terceira questão. Quem resolveu? Eu não Ainda resolvi, não. mas eu tenho uma resposta já, que na minha mente. Tá,
vão respondendo aí. Essa aí é bem pessoal, né? Vou esperar todo mundo terminar, porque eu já terminei a minha, então. Isso, terminem. Todo mundo terminando aí. Vou dar mais uns minutinhos para vocês, aí vocês terminam para a gente encerrar. Cadê? Tá? Tô bem evasiva nessa resposta, eu nem sei. Ainda não. Tá. Vamos esperar todo mundo terminar para a gente compartilhar. Já, professor. Já? Vamos lá. Ainda não. Ainda não? E a Yasmin está com dificuldade, gente. Ela tem muita informação. Não, professora, eu tô escrevendo muito mesmo. Peraí. É muita É uma coisa. lista, professora, do porquê eu não tô preparada. Ei, Yasmin, é só 5 linhas, viu? Não eram 30 páginas, tá? Tá bom. Eu já coloquei a questão da atividade lá no Proesc, tá? Sobre a atividade extra do vídeo que eu falei para vocês, da videoaula que tem lá no YouTube. E eu vou colocar a atividade também, a atividade avaliativa lá, a descrição da atividade, tá? Vou também enviar lá no grupo de vocês, tá? Em PDF, as instruções para a atividade avaliativa. Vou ver se eu falo com o professor Marcos, ver se ele me responde. A gente está instruindo vocês, tá? É bem tranquilo de fazer essa atividade. Já. Eu vou falar só o resumo aqui quando eu for. Já? Vamos Já lá? dizia que tá fazendo uma redação bem aí, gente. O Enzo já está preparando. Vamos lá, começar com a Vitória. Vitória? História. Oi, Sora. Vamos lá, Vitória. A gente vai fazer a terceira questão.
Porque não, pois eu não iria adiar ou abrir mão de meus sonhos e não sei cuidar nem de mim, imagine de um bebê, que precisaria de mim 24 horas por dia. E não teria estruturas mentais ou emocionais para lidar com tamanha responsabilidade e pressão que recebemos da sociedade. Meu Deus do céu, menina. Ai, ai. Ela foi bem Olha aí. direta. Parabéns, Vitória. Gente, tá bom, Vitória. Vamos lá, próxima. Iris. Eu? A Iris. Ah, tá. Eu coloquei que não, pois seria uma grande responsabilidade e eu teria que abrir mão das minhas metas e tudo. Ok, Eu não tô dando pra isso, não. ok. Nem pensa, nem sonho. Vamos lá. A Yasmin agora. Depois a Iris. Ela só resumo, tá? Leia totalmente a sua resposta, por favor. Só resumo. Não, porque. Ah, meu Deus, carro de som. Pera aí. Certo. Não, porque eu não sei fazer comida, ainda não tenho idade para entrar no mercado de trabalho. Seria muita pressão psicológica, sem falar nas viagens e sonhos que eu teria que abrir mão. Eu não tenho paciência ainda por semana nem idade. Um resumo. Ok. Ok. Muito bem. Vamos lá. Iris. Tá. Coloquei que não. Pois eu não tenho responsabilidade no momento, ou seja, precisa ter muita para cuidar de uma criança. E que também leva muito gasto. E para ter esse dinheiro eu teria que trabalhar. Muito bem, é isso mesmo, tá? Vocês entenderam que o texto e o que o livro quer de vocês, né? Nenhuma de nós quer. Pouco, não tem condições de cuidar de criança nenhuma. É isso, tá, meninas? Qualquer dúvida na atividade avaliativa, mandem mensagem para mim, tá? Vou estar enviando lá no grupo, vou colocar no Proesc a descrição, todas as orientações também. E é isso, tá? Na próxima aula, estejam com o trabalho de vocês pronto. Não vai demorar muita coisa básica, é só imprimir umas imagens, organizar o cartaz de vocês, para vocês apresentarem o cartaz, tá bom? Eu agradeço pela presença de vocês na nossa aula de hoje. Sempre muito bom estar com vocês. O carinho é enorme, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E é isso, tá? Estão liberados. Tchau. Tchau, professora. Adoro vocês. Beijo, tchau. Tá. Tchau, tchau, tchau.